Instagram, canal Super Hero. Meus queridos Hunters, eu só tenho a agradecer a vocês por esse sucesso da quarta temporada da série de Origens Tristes dos Vilões. Eu fico muito feliz, cara, porque essa série não tem erro. É postar vídeo, vocês gostam pra caramba, tem bastante visualização, bastante curtida, muito comentário, e isso me deixa muito feliz. Eu adoro fazer esses estilos de vídeo e ter essa recompensa de vocês é maravilhoso, cara, é muito gratificante, eu só tenho a agradecer mesmo. Amo vocês! Nesse vídeo aqui eu irei contar para vocês a triste origem do Homem-Pipa. Sim, um vilão aí que é menos conhecido da DC Comics, porém que possui uma história bem pesada. Mas antes de começarmos, eu tenho que situar vocês no que tá acontecendo nessa história, porque a história que eu vou contar aqui pra vocês hoje, ela faz parte de uma saga. Essa saga se chama Guerra de Piadas e Charadas e aconteceu nas histórias das revistas do Batman Renascimento. O Coringa e o Charada, eles começaram uma guerra entre eles em Gotham City. Eles dividiram a cidade, sabe, os vilões, cada um optou por defender um lado, e agora tá uma treta gigantesca. E é isso, agora preste muita atenção e assista esse vídeo até o final, porque a história já vai começar. A história começa com um homem chamado Charles Brown. Ele está sentado, bebendo em um bar. Embriagado, ele começou a falar com um garçom. Ele disse que estudou bastante sobre o vento, que ele acha incrível como as coisas estão em equilíbrio, a pressão do mundo e tudo que se move. Enquanto falava sobre isso, ele brincava com um aviãozinho de papel. O que ele não percebeu é que atrás dele, enquanto ele falava, entrou no bar o Batman. O herói parecia furioso e foi até a direção do Charles. A história é cortada e vemos que o Batman levou o homem para o alto de um prédio. Ele o amarrou e o deixou pendurado de cabeça para baixo. Essa ameaça que ele estava fazendo era porque ele queria saber algum modo de entrar em contato com o Coringa, e ele acreditava que o homem teria alguma informação. Porém, o Charles não sabia de nada, e quando disse isso ao Homem-Morcego, o herói falou para que então ele arrumasse um jeito e descobrisse, senão ele voltaria e as coisas ficariam feias. Novamente a história é cortada e vemos que o Charles Brown já tinha saído daquela situação que o Batman o colocou. Ele se encontrou com o Pistoleiro. Os dois personagens começaram a conversar e o Pistoleiro perguntou o porquê dele chamá-lo ali. O homem não disse que o Batman tinha ido até ele, pois o herói exigiu sigilo. Aí, o Charles explicou que ele havia trabalhado para o Coringa. Foi ele quem projetou o Coringa móvel. Ele fez toda a aerodinâmica. Aliás, o Charles explicou que mais 3 homens lhe ajudaram a fazer tudo. Porém, o Coringa matou todos eles. Ele acredita que o Coringa somente poupou a sua vida porque ele era o cabeça da equipe e poderia ajudar o vilão em outras ocasiões. Depois de contar essa história, o Charles deu a desculpa para o Pistoleiro que ele queria a localização do Coringa porque ele queria ajudá-lo na batalha contra o Charada. Como o Pistoleiro estava ao lado do Coringa nessa batalha dos vilões, ele passou um número de telefone para o Charles e disse que encontraria o palhaço do crime através dele. O Pistoleiro foi embora e o Charles se encontrou com o Batman novamente e passou o número que havia conseguido. Só que isso apenas enfureceu o Cavaleiro das Trevas, pois aquele número vinha de um provedor atomizado, o qual não era possível rastrear, ou seja, era inútil. O herói então obrigou o Charles a ligar para um número e marcar um encontro com o Coringa. Dessa forma, quando ele fosse até a reunião com o palhaço do crime, o Batman apareceria para prender o vilão. E foi justamente isso o que o Charles fez. Ele ligou e marcou um encontro para conversarem. A história é cortada e vemos que no dia seguinte, na parte da tarde, o Charles estava com o seu filho soltando pipa em um terreno. O pai perguntou se o filho estava gostando, e no calor do momento de alegria, o menino acabou falando palavrão para demonstrar o quanto estava gostando. O Charles não ficou bravo com o palavrão, mas explicou para o seu filho que ele só deveria ter dito sim. Ele não deveria dizer aquela palavra feia. O menino perguntou o porquê, e o Charles explicou que quando ele era criança, a sua mãe falava que dizer palavrão atraía coisas ruins. O homem mudou de assunto e, se desculpando, disse para o garoto que não poderia ir até a sua festa de aniversário no sábado. Ele disse que conversou com a mãe do seu filho, disse que não conseguiria comparecer e eles fariam algo juntos no fim de semana seguinte. O menino não disse nada, mas deu para ver em seus olhos que ele estava triste por seu pai não estar presente justo no dia do seu aniversário.
Depois dessa conversa, o Charles foi embora e deixou seu filho soltando pipa sozinho, pois naquela mesma noite ele teria a reunião com o Coringa. Acontece que momentos antes dele ir para a reunião, o Cara de Barro o raptou. O vilão estava trabalhando para o Charada e, de alguma forma que não se sabe como, o Charada descobriu sobre a reunião que o Charles teria com o Coringa. Ele foi levado pelo Cara de Barro e, quando se encontrou com o Charada, o vilão o questionou sobre seu filho. Ele perguntou todas as informações e o Charles confirmou tudo. Em seguida, ele pediu para que o homem lhe contasse tudo sobre a reunião com o Coringa. A história então foi cortada e vemos uma enorme confusão, repleta de vilões, e até mesmo o Batman estava no meio da briga. Isso foi o que resultou a reunião do Charles com o Coringa. Pois é, o Charada enviou seus aliados para invadirem a reunião e com isso uma grande guerra começou a acontecer no local. O Coringa aproveitou a situação para fugir com Charles para que ele lhe explicasse tudo o que aconteceu. Sentados no sofá, já no esconderijo do Coringa, o Charles começou a lhe contar tudo. Ele disse que o Batman mandou combinar a reunião com o Coringa, mas aí o Charada descobriu sobre a reunião e então ele contou tudo para o Charada. Aí o Batman descobriu sobre o Charada e por isso ele contou para o Batman que o vilão iria atacar a reunião. No fim, todos estavam lá. Depois de conversar com o Coringa, o Charles se encontrou novamente com o Batman. O Homem-Morcego perguntou para ele onde o Coringa o tinha levado. Ele queria saber onde era o esconderijo do vilão. Porém, tudo que o Charles fez foi abrir o seu casaco e mostrou um explosivo preso ao seu corpo. Ele pediu desculpas para o Batman, mas disse que o Coringa o obrigou a fazer isso. Só que, quando apertou o dispositivo, nada aconteceu. Ele apertou mais algumas vezes e nada. Então, o Batman percebeu que era somente mais um jogo psicológico do Coringa e mandou o Charles ir para casa descansar. Mas tudo piorou ainda mais na vida do Charles depois que ele recebeu uma ligação enquanto estava sentado no sofá da sua sala. Ao atender, o Charada lhe fez uma adivinhação. Ele disse: "Eu adoro dançar, torcer e curvar. Eu balanço meu rabo enquanto velejo e voo alto no céu. O que eu sou?" A história é cortada e vemos que o Charles se encontrou novamente com o Batman. Ele está desesperado e gritando. Na ligação, o Charada disse que sabia que o Charles iria para o lado do Coringa antes mesmo dele realmente ir. Por isso, como castigo, ele colocou veneno na linha da pipa do seu filho. Depois que o Charles deixou seu filho brincando na parte da tarde, o garoto acabou cortando o dedo na linha e o veneno entrou no seu corpo, fazendo com que ele caísse no chão. Então, o Batman levou o Charles até o hospital onde o seu filho estava internado. Seu filho estava muito fraco, mas ainda conseguia falar. O garoto disse que talvez ele estivesse passando mal porque ele falou palavrão. Afinal, falar palavra feia atrairia coisas ruins. Mas o Charles disse para ele não se preocupar com isso, que tudo ficaria bem. Infelizmente, o pobre garoto não suportou por mais alguns segundos e acabou morrendo na frente do seu pai, que estava inconsolável. Depois, vemos o Batman e o Charles no terraço de um prédio. O Batman promete que irá pegar o Charada em vingança ao filho dele. O tempo passou e o Charles decidiu tomar uma decisão drástica. Em sua casa, vemos ele mexendo com tecidos, fazendo medidas e recortes, construindo armações com ferro e solda. No final, vemos o resultado e ele construiu uma pipa gigante. Na última página do quadrinho, vemos que alguém bateu na porta do Coringa. Ao abri-la, o Coringa se surpreendeu e achou que aquilo fosse uma piada. Mas não, o Charles estava em sua frente com um uniforme verde e amarelo e se apresentou como o Homem-Pipa. O Coringa achou o nome horrível e perguntou novamente, e o Charles confirma dizendo que sim e usando o mesmo palavrão que o seu filho usou. Agora, ele havia decidido se vingar do Charada e por isso escolheu se juntar com o Coringa. E foi assim que surgiu o Homem-Pipa.
E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa quarta temporada da série de Origens Tristes dos Vilões. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, hein? Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.